um esporte violento, nós observamos que o cavalo dificilmente pisa no cavaleiro. Nós todo dia vemos na televisão tombos inacreditáveis e que o cavaleiro praticamente sai ileso, porque o cavalo faz tudo, às vezes até morre para não pisar no cavaleiro. E quando pisa, ele tira. É uma coisa incrível. De forma que, agora, sob o ponto de vista do esporte, quando eu comecei a me entusiasmar, é a tal história que eu sempre, não sei se é qualidade ou defeito da minha vida, eu vou fundo nas coisas. Eu comecei a me entusiasmar com o cavalo e conhecer o cavalo, e eu conheci a Elizabeth Assaf, uma grande amazonas, né? Neta do Eloy Menezes, do general Eloy Menezes, que foi o quarto do mundo na Olimpíada de Helsinki, né? Ela já tinha grande habilidade, e naquela época eu verifiquei que o hipismo era praticado pelo homem e pela mulher em igualdade de condições. Quer dizer, na Olimpíada, homens e mulheres disputam a mesma prova. Aquilo me entusiasmou mais ainda, e sempre dentro desse espírito do jiu-jitsu, da gente buscar desafios, eu disse, eu vou transformar essa menina numa grande campeã. Ensinei o regime de alimentação, ensinei certas ginásticas, porque antes se pensava que o atleta era apenas o cavalo, o cavaleiro não. E eu comecei a explicar que o cavaleiro tinha que acompanhar aqueles movimentos, aquele instinto do cavalo. E a Beth foi acreditando nisso, eu comecei a desenvolver também treinamento para os cavalos, e com isso a Elizabeth conseguiu se transformar na primeira mulher campeã brasileira de hipismo. E, inclusive, ganhamos um troféu internacional, um campeonato do mundo de hipismo, o troféu Coca-Cola FEI, Federação Equestre Internacional, cujo presidente é o príncipe Philip, né, da Inglaterra, e fomos lá na Inglaterra receber o prêmio de campeão do mundo. Eu como proprietário e treinador do cavalo, e ela como amazona fantástica, né? Agora, Pedro, parece que no Brasil nós temos aí uma coisa que meio mal resolvida, que conforme as pessoas vão sendo bem-sucedidas na vida, dá a impressão que elas vão virando as costas para o povo, né? Quer dizer, as distâncias no Brasil são muito grandes. E o Martinho tocou aí num ponto muito importante, esse aspecto do samba, você frequenta o samba, do Vasco, o hipismo, de alguma maneira, que você está sempre lidando com pessoas. Então eu queria que você comentasse um pouco a sua opinião a respeito das distâncias que ocorrem no Brasil, entre o sujeito bem-sucedido, entre as pessoas que chegam a ganhar bastante dinheiro e aquelas pessoas que no Brasil vivem de salário mínimo, por exemplo. Isso hoje em dia está cada vez, graças a Deus, diminuindo mais, mas ainda se verifica. Isso é fundo um pouco da nossa cultura colonialista, não é? As elites e as oligarquias brasileiras, realmente elas são muito egoístas e voltam as costas para o povo, para a arte popular. Por exemplo, aqui no Rio, quando se idealizou o sambódromo, né, de cuja idealização eu tomei parte, fui grande incentivador. Quantas horas tem seu dia? Eu sou muito disciplinado, eu durmo muito bem, não é? Não custo para dormir, quando vou para a cama geralmente durmo quase que imediatamente, porque faço geralmente antes de dormir uma refeição leve, não é? E aproveito muito o meu sono, durmo profundamente, me alimento com muita disciplina, trabalho muito, gosto muito de trabalhar, gosto muito de viver, mas o meu dia tem 24 horas. Mas eu interrompi você dizia uma coisa bem interessante, então, a respeito dessas diferenças sociais, a que o Sidney se referiu. Você exemplo do sambódromo. Eu estava falando do sambódromo. O sambódromo foi muito criticado. Por que se gastar dinheiro no samba, quando o Darcy idealizou aquilo tudo? E aí o Brizola, na época, para justificar, e dentro do seu espírito de homem público, ele colocou ali 5.000 crianças estudando, para justificar que se fizesse um templo para a maior manifestação cultural do povo brasileiro, que é o samba. E eu tenho certeza que a história vai fazer justiça. O samba brasileiro vai ser antes e depois do sambódromo, por exemplo. De forma que a elite brasileira, ela tem um pouco de vergonha da sua cultura popular. Eu não sei se é porque a cultura popular vem muito da raça negra, dos índios, do nosso povo mais pobre, trabalhador, e a elite é mais ligada antigamente, à cultura europeia, francesa, à música clássica, e atualmente até a própria continuidade dessa juventude é muito voltada para o rock, para a música de influência dos Estados Unidos e de outros países. Música é universal. Eu acho que eu não sou nacionalista, eu gosto da boa música, eu gosto de Martinho da Vila como eu gosto de Stevie Wonder. Mas nós temos que reconhecer
que a nossa música brasileira é uma das melhores músicas do mundo, como a nossa medicina é uma das melhores medicinas do mundo, como a nossa arquitetura é uma das melhores... E a elite brasileira é um pouco rançosa em relação a isso. Eu concordo com você. Estou querendo ouvir o Martim. Falou aí nele várias vezes. É que ele está falando aí um assunto bastante interessante, né? E também as pessoas acham que se ele tem uma posição, ele não pode mais. Tem gente que... Os limites, né? Tem os limites. Às vezes ele sobe um pouquinho na escala social, ele já não fala com o parente que ficou embaixo. É apagar o passado, né? Apagar o passado. O próprio Noel contava muito isso. Tocar violão era pejorativo, né? O Noel, inclusive, é uma das maiores virtudes do Noel, além do seu talento e da música que ele criou, a bagagem musical que ele deixou com pouco tempo de vida, foi o seu comportamento. Até ali, tocar violão era uma coisa marginal mesmo, marginal de perseguição policial. E até algumas atitudes como artista, de comparecer a um programa de rádio, você que é do rádio, sabe? Era uma coisa assim, terrível. Se uma frente tivesse uma moça que namorasse um rapaz que gostasse de dedilhar o violão, era um escândalo em família. Isso não era só... E o Noel Rosa pegou o violão e foi junto. Ele não ficou tocando seu violãozinho no seu apartamento, no seu meio, que no Dura Elite, que era estudante de medicina... Naquela época, nos anos 30, era rico. Pô, super elite. Então, o comportamento dele fortaleceu muito o samba, ele foi muito importante. Mais adiante, estudar medicina, já tinha aquela história? Passei no vestibular, mais a faculdade. É particular, você já disse isso, né? Mas você sabe que isso não era só na música, não. No esporte também. O esporte era discriminado. No início do século, o jeito de praticar esporte era uma coisa que era combatida pela aristocracia rural e pela burguesia industrial que começava. Mostrar o peito nu era uma coisa considerada escandalosa. Isso é um país cheio de limites, né, Pedro? Não acha isso? Minha mãe teve um desgosto muito grande quando me disse que o jiu-jitsu era só marginal, só bandido, só vagabundo, que brigava, que lutava. Ela via por esse ângulo e talvez os outros também vissem assim. E depois, com o sucesso que a família Grace fez, ela se conformou? Foram os clientes. Sucesso resolve Tipo, qualquer problema. Que nos prestigiaram, porque o nosso prestígio vem dos alunos, né? O Hélio deu aula de jiu-jitsu para quase todos os presidentes da República desse país, antes e depois da ditadura, né? Quer dizer, então... A arte era boa, mas era vista sobre esse aspecto de competição. Agora, Pedro, uma outra coisa dentro da sua profissão, esse aspecto das autoridades, já que citou esse aspecto do Grace, né, ter dado aula. Muitas autoridades procuram, quer dizer, políticos? Muitos. É até difícil dizer. Eu costumo dizer que 70%, 80% dos homens importantes do Brasil passaram pelo jiu-jitsu. Pelo jiu-jitsu. E mulher pode praticar jiu-jitsu? Hein? Mulher pode praticar? Tem sido muitas alunas. Mas é adequado? Artistas, hein? É adequado para... É porque não é um esporte bruto, compreendeu? Ou melhor, não é nem um esporte. Eu costumo dizer que eu vendo o jiu-jitsu como uma arte de ataque e defesa. E às vezes me perguntam, e como é que o jiu-jitsu ataca? O jiu-jitsu não ataca, ele se defende. O ataque está na defesa. De acordo com a agressão que um lutador de jiu-jitsu sofre, se agredir um Pedro Valente, de acordo com a agressão, é o castigo que você vai receber. Também o nome dele já leva a isso, né? Mas você sabe que uma das coisas que me levou, garotinho, a aprender jiu-jitsu foi exatamente o meu nome. Porque eu era muito magrinho, muito fraquinho. Também é Pedro Valente mesmo ou é nome só de artista esse barato? Não é Valente mesmo, é só no nome. Mas, então eu, garotinho, ia para o colégio e a garotada vinha em cima, né? Mas você é valente mesmo? Então, e me metia uma bolacha logo. Tinha que se defender. Eu tinha que provar em cada colégio, em cada turma de bairro e tal. E apanhava para chuva, porque eu tinha que honrar o nome. Já era filho de cearense, nascido aperreado, né? E, então eu ia para a briga mesmo e comecei a apanhar muito. Aí meu pai, que era um sábio também, ele me disse, olha, tem um Hélio Grace, ele descobriu um Hélio Grace e tal, e me levou na Academia Grace, eu com 10 anos de idade, para fazer 11 anos, e desde então nunca mais abandonei o mestre. Apanho até hoje. Eu que apanho. Eu ia perguntar até... Segundas, quartas e sextas, tá lá me machucando. Por isso que eu não